Em período de avivamento, a guerra entre anjos e demônios nas regiões celestiais é intensa. E ao mesmo tempo na terra, a organização de homens e sistemas políticos contra a igreja também é travada. Esses fenômenos sempre acontecem quando há avivamento, pois existe um mover genuíno de Deus. Quando ocorre avivamento na igreja, os filhos de Deus são cheios do Espírito Santo e da sua palavra. Então a igreja toma posse de sua autoridade em Cristo Jesus, experimentando sua posição nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, conhecendo que em Éfeso a oposição, através dos governantes e políticos e dos fabricantes de deuses, de nichos de imagens da deusa Diana, além de satanistas e religiosos que haviam naquela cidade. Conhecendo isso, querido, o apóstolo Paulo, agora no capítulo 6 da carta aos Efésios, ele vai relatar aos Efésios, aclarar essa verdade desta constante batalha espiritual que a igreja enfrenta nas regiões celestiais. Esse é o tema, é o assunto da nossa lição de número 13. Eu quero convidar você a ficar comigo logo após a vinheta, porque vamos entender uma palavra de Deus. Momento da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia do bom Deus, como eu sempre falo, para trazer mais um auxílio, uma pré-aula, um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Durante todo este segundo trimestre de 2020, nós aprendemos sobre o tema geral, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Um estudo sistemático e prático acerca da carta de Paulo aos Efésios, aonde nós, durante 13 domingos, aprendemos lições preciosas da palavra de Deus. E pela misericórdia do bom Deus, chegamos à 13ª lição e estamos concluindo mais um trimestre de Escola Bíblica Dominical. Eu sempre uso uma frase e digo que o importante nem sempre é começar. Cada um ou qualquer um pode começar bem, qualquer um ele inicia, mas o importante mesmo é terminar. O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava no final da sua vida, ele disse, escrevendo a Timóteo, encerrei, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, né? Paulo, revestido desta armadura que nós iremos aprender aqui hoje, ele terminou a sua carreira cristã com a sua fé intacta, crente em Jesus Cristo e convicto da sua vida eterna ao lado de nosso Deus. Então, eu convido você a vir comigo nesta aula. Eu irei trazer uma palavra de Deus para a sua vida concernente à lição de número 13, que vai ser ministrada no dia 28 de junho de 2020 na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Muito bem, querido. O nosso textuário diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Lembrando que nós iremos aprender dos versículos 10 ao versículo 20 do capítulo 6 aos Efésios. Esta é a leitura bíblica em classe. Então, quando Paulo fala sobre revestimento, traz a ideia no original grego de uma vestimenta sobre outra, a saber, o crente, ele tem a sua roupagem, só que ele necessita de um revestimento de poder. E ele diz, que esse revestimento de poder tem que ser de quê? De toda a armadura de Deus, ou seja, a armadura deve ser completa. Paulo está falando de uma indumentária que tem as suas partes, que o crente deve lançar mão de todas essas partes. A armadura não pode ser vestida pelo crente, certo? O crente não pode ser revertido por esta armadura de uma forma incompleta. Ele tem que lançar mão de todas as peças da armadura para poder guerrear no campo do espiritual. E uma coisa que me chama a atenção é que Paulo disse que a armadura é de Deus, a armadura não é nossa. Nós devemos lançar mão da armadura que é de Deus, que já está pronta à nossa disposição para guerrear no campo do espiritual. Uma coisa que eu aprendo, que guerra espiritual não se vence com os nossos mecanismos, não se vence com a nossa armadura humana, com a nossa armadura física. Guerra espiritual se vence com a armadura de Deus. Nós vamos aprender
como nós podemos fazer, eu vou usar esta expressão, para entrar no guarda-roupa, certo, celestial, e lançar a mão desta armadura e veste ela. Ele diz, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, né? A palavra firmes traz uma ideia de um soldado, um crente inabalável, um soldado firme na batalha, diante dos ataques do inimigo e diante de estar se defendendo contra esses ataques e também atacando o inimigo. Nós vamos aprender isso, né? Que a igreja é um quartel general. Nós somos um exército que pelejamos 24 horas neste campo do espiritual, neste momento em que se deparamos no dia mal contra as astutas ciladas do diabo, certo? As astutas ciladas do diabo. Aprendemos que o inimigo ele usa de cilada, ele tem os seus ardis, ele tem as suas artimanhas. O inimigo chega-se a disfarçar-se até de anjo de luz, como está na Escritura, para nos fazer cair. Então devemos entender que ele é astuto, ele é sagaz, né? E o texto diz ciladas do diabo. Você pergunta quem é o diabo, irmão Luciano? O diabo é o inimigo número 1 dos eleitos de Deus. O diabo é o querubim caído, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12. O diabo é o príncipe deste mundo, o diabo é o Deus deste século que rege um sistema espiritual neste mundo espiritual. Amém? Então nós vamos agora para a verdade prática que diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Querido, por que Paulo traz esta palavra aos irmãos efésios? Porque Paulo conhecia os ardis, a peleja ferrenha que existia na cidade de Éfeso. Paulo sabia que era um lugar hostil, onde Satanás operava diariamente, 24 horas por dia, contra os eleitos de Deus e contra a igreja de Cristo, que é formada por esses eleitos. Então, Paulo, conhecendo, certo, este ambiente, Paulo vai trazer a eles, aclarar esta verdade, para que eles venham estar revestidos desta armadura para vencer no campo do espiritual. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 8 a 9, diz assim a Bíblia: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Como eu disse, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8 e 9. Então, Paulo, ele conhecia de fato os ardis, a peleja, né, os embates espirituais que estavam por trás dos governantes, dos fabricantes de ídolos, certo, dos religiosos ali daquela cidade. E o que nós vamos entender é o que Paulo passou aos irmãos efésios vale para a igreja odierna. A mesma batalha que eles travaram no seu século, naquele momento da igreja, a igreja deste presente século também trava a batalha espiritual. Vamos agora adentrar nos tópicos e subtópicos da nossa lição, trazendo aqui, né, de uma forma resumida, uma síntese, destacando aqui as partes de maior avalia e importância, né, e aplicando para que você venha entender uma palavra de Deus para a sua vida, você professor, superintendente, aluno, para que domingo eu espero que esta aula venha agregar conhecimento a você, enriquecer a sua vida espiritual e ajudar você a ministrar a sua aula, a sua classe no próximo domingo. Então vamos lá. Primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha, né? O que Paulo vai trazer aos irmãos efésios, primeiramente, é acerca deste preparo. Como eles podem, certo, entrar no guarda-roupa celestial, eu vou usar sempre esta expressão, pegar esta armadura, se revestir dela e ir até o campo de peleja, que são as regiões celestiais, é o que diz aqui na lição, e estar pelejando contra os inimigos do crente, que são os demônios, e o próprio diabo. Nós vamos entender que os demônios estão divididos em classes, certo? Eles são organizados. O reino das trevas, que é uma imitação do reino celestial, ele é organizado e cada um tem a sua função no seu operar contra o crente e contra a igreja de Cristo. Então vamos lá. O primeiro subtópico diz: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, o verso 10, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, quando Paulo, no verso 10, quando ele diz no demais, irmãos meus, a palavra no demais, ali no grego,
Paulo está dizendo a partir de agora, né? Após Paulo relatar a eles o que eles eram outrora, filhos da ira, agora são filhos da luz, que eles estavam perdidos, foram colocados, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quando Paulo faz menção dos deveres do crente, em relação principalmente à sua família, Paulo entrega a eles a revelação, fala acerca da igreja que estava oculta em Deus, certo? De que eles deveriam continuar propagando esse mistério que é o Evangelho, certo? Paulo agora, ele vai falar aos irmãos no capítulo 6, de que não seria fácil colocar em prática tudo isso que eles receberam, de que eles teriam um inimigo e teriam uma oposição, eles teriam um embate, eles teriam uma batalha ardil e ferrenha diariamente. Logo nós aprendemos que vida cristã é peleja, vida cristã é guerra, não é um piquenique espiritual como muitos desenham por aí, o cristianismo genuíno, é peleja. Se você vem a Cristo, vem ao Evangelho, se prepare para se revertir desta armadura e se tornar um soldado, de peleja, de batalha deste grande exército. Então logo nós aprendemos que este poder da igreja vem de Deus, nós temos que se fortalecer nele. Ele não diz fortalecei-vos do Senhor, ele diz fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós logo entendemos que nós somos fortalecidos. Isto fala de comunhão com Deus. Charles Haddon Spurgeon, ele diz assim: se formos fracos na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Então logo nós aprendemos que é principal na nossa vida, para vencermos no campo do espiritual, mantermos comunhão, intimidade diária com o nosso Deus. E aqui diz mais, preste bem atenção, que devemos ter comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Ele fala aqui no tópico de uma renovação, certo, da nossa mente, de uma vida de santidade, o movimento pietista, que teve início no século XVIII na Inglaterra com John Wesley, a qual a Assembleia de Deus, a nossa doutrina pentecostal, aderiu a esse pietismo, essa vida de santidade, essa renovação diária, esse enchimento contínuo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como Paulo fala no verso 18 do capítulo 5, certo? E também ter de fato uma conversão genuína, é o que ele diz aqui, conversão, A palavra conversão significa virar-se à direção oposta, ou seja, um cristão, alguém que se intitula cristão, se ele pode se intitular assim, e não for convertido de fato, ele não terá êxito no campo do espiritual, ele vai ser envergonhado pelo inimigo, ele não vai ter este poder, certo? Ele precisa ter abandonado a sua vida de outrora, como Paulo falou aos Efésios, a vida de antes, o que fomos, o que praticávamos. Nós temos que, de fato, agora estar no caminho certo de retidão com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E aqui neste tópico ele diz que o poder de Deus está disponível aos fiéis. Amém? A armadura está disponível. Basta você fazer a sua parte. Basta você se colocar nesta posição para que você venha se revertir desta armadura. E com isso, nós entramos aqui no tópico 1.2, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo aqui vai deixar, certo, a senha, a forma em que nós lançamos mão desta armadura, que nós entramos no campo desta peleja e conseguimos constantemente obter vitória nas regiões celestiais, que é o local hostil. Nós vamos aprender sobre isso, tenebroso, aonde habita os anjos caídos, que são hoje demônios, que atuam sob a ordem do seu chefe, que é o diabo, o tentador, Satanás. Vamos lá. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Você pergunta, irmão Luciano, como eu entro neste combate espiritual? Através da oração. Se nós não cultivarmos uma vida diária de oração, certo? Nós sabemos que existe aquela oração que você apresenta o alimento, aquela oração que você muitas vezes vai sair para o trabalho, no final de dia, só que tem aquela oração que é uma oração mais intensa, é aquele momento entre você e Deus, é aquela oração de guerra, aquela oração de peleja. É neste momento aqui que nós adentramos de fato com uma oração agressiva no campo do espiritual
para guerrearmos, para lutarmos, para somarmos juntamente com os anjos de luz que pelejam contra os anjos das trevas. Então nós vamos entender que a oração, ela é importante, a maneira como nós entramos neste combate, né? O pastor Eliseu Rodrigues usa uma expressão que ele diz que o crente que não ora não serve para ser crente, porque não vence, porque não adquire vitória. É um crente fraco, é um crente que não contribui para a vitória da igreja nas batalhas espirituais. Então nós vamos entender que a oração, ela é o quê? O meio, a maneira de entrar neste combate. É através da oração que você vai no guarda-roupa celestial e lança mão desta armadura, certo? Se reverte dela e continua pelejando. A oração tanto nos faz acessar a armadura, como mantém a armadura lubrificada na peleja. Quando nós lemos o verso 18 do capítulo 6, após Paulo terminar a falar acerca da armadura de Deus, ainda continuando sobre a oração, Paulo fala acerca de orarmos em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, né? Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Mais uma vez, esta oração é uma oração que nós mantemos sintonia com Deus 24 horas por dia, certo? Orando em todo o tempo, porque em todos os momentos a batalha está sendo travada. Nós temos que entender isso, que Satanás não descansa, a fúria do inimigo contra o crente, contra a igreja, ela é 24 horas por dia, como disse Pedro na sua carta, né? Que o inimigo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele encontrar uma brecha, ele entra. É por isso que a armadura deve estar completa em nós. Devemos se revestir de toda a armadura para vencer o inimigo de nossas almas, né? E terminando aqui, nós devemos entender que o comentarista vai dizer, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Logo nós aprendemos que a vigilância, ela é importante. Ela tanto precede a oração, como acompanha a oração e continua depois da oração. A vigilância do crente, né? Devemos não só orar, mas devemos também vigiar. E aqui ele fala da súplica. Nós sabemos que existe a oração de gratidão a Deus, de ações de graças, intercessórias. Paulo ora nesta mesma carta, intercedendo pelos irmãos efésios. E existe a oração de súplica, ou seja, suplicar a Deus, pedir a Ele de uma forma mais enfática, certo? De uma forma mais veemente, para que Ele venha nos revertir desta armadura e venha estar conosco neste campo de peleja espiritual. E com isso, nós vamos adentrar no tópico 2 da nossa lição, o segundo ponto que diz, conhecendo o campo da batalha espiritual. Uma coisa que Paulo vai deixar bem clara aos irmãos em Efésios é sobre o campo de batalha, o local da peleja. Uma coisa que eu já quero antecipar é que batalha espiritual não se vence no ambiente terreno, não se vence no ambiente físico. Nós vamos aprender, certo, este campo de peleja. Eu já disse aos irmãos que a maneira como nós entramos neste campo de batalha é através da oração, que é o meio de acesso a este lugar de guerra espiritual. O primeiro subtópico diz, as astutas ciladas do diabo, né? Eu já citei aos irmãos que astúcia significa armadilha, ardis, disfarces. Satanás, ele estuda minuciosamente cada crente e busca a brecha para que ele venha com a sua astúcia adentrar na vida deste crente, adentrar na igreja do Deus vivo. Ele vem sorrateiramente através de doutrinas errôneas, heresias, doutrinas de demônio, certo? Aonde falsos pregadores, falsos mestres estão adentrando sorrateiramente muitas igrejas para tentar persuadir os crentes, os fiéis e desviá-los da verdade. Então entenda que Satanás, ele não vem de chifre, como muitos desenham, ele não vem com aquele garfo, ele vem com uma aparência, ele vem com uma linguagem, ele vem de uma forma sutil e astuciosa para tentar nos fazer perder a peleja no campo do espiritual. Estejamos de olhos abertos, irmãos. Esta guerra é contínua.
O inimigo que nós enfrentamos, ele é astuto, ele é inteligentíssimo com os seus demônios, certo? Então nós vamos entender aqui no tópico 2.2, preste bem atenção. O conflito contra o reino das trevas, é aqui que eu quero chegar. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Uma coisa que nós aprendemos quando Paulo fala de carne e sangue, ele está falando do nosso semelhante. Alguém que é feito de carne e sangue é alguém que tem um corpo físico, que apesar dos governadores de Éfeso, apesar dos fabricantes de nicho ali, da deusa Diana, de prata, certo, dos ídolos, eles serem vistos fisicamente pelos irmãos efésios, certo, Paulo está dizendo que o inimigo deles, de fato, não eram aqueles que eles viam de carne e sangue, eram demônios que atuavam por detrás deles, através deles, para assim destruir a vida dos crentes que ali estavam e assim a igreja que estava em Éfeso. O nosso inimigo, ele é espiritual, certo? Muitas das vezes não é aquela pessoa no trabalho que se levanta contra ti, que te calunia dentro da empresa. Muitas das vezes pode ser alguém dentro da tua casa que você não se dá bem com ele, ou na própria igreja, onde infelizmente há discórdias entre obreiros, líderes, professores, liderados. Nós devemos ter essa visão espiritual que o nosso inimigo não é, certo, de carne e sangue. Existe uma atuação espiritual operando sorrateiramente por detrás disso. E com essa visão espiritual, nós não vamos passar a odiar aquele que se levanta contra nós, mas sim entender que o inimigo, infelizmente por ele dar lugar, está usando ele para assim nos tirar da presença de Deus, nos fazer perder essa peleja. Então nós vamos entender, não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Na carta de Judas, no versículo 6, porque não tem capítulo, né? Judas, no verso 6, Judas fala sobre estas regiões celestiais, sobre este local de guerra, que é tenebroso, que é hostil, aonde habitam os demônios, os anjos caídos. Olha só o que diz. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, os céus, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, uma parte dos anjos caídos ficaram nesta escuridão, essas regiões celestiais, e outra parte está em prisões eternas. Esses que estão em prisões não têm a liberdade de operar, de atuar contra a igreja e contra o crente. Mas esses que estão na escuridão, nas regiões celestiais, sim, esses são os nossos inimigos, opositores diários. Então nós vamos entender que os lugares celestiais citados aqui por Paulo não fala precisamente lá do céu, aonde está Deus, aonde estão os anjos de luz, aonde está o trono do nosso Deus, não. Os lugares celestiais que Paulo está falando aqui é o local de batalha, certo? No texto indica o local onde Satanás e os seus demônios, certo? Os seus liderados habitam e residem. Nós temos que entender que nós devemos sair da terra e sermos elevados até essas regiões, onde estão os anjos de Deus que pelejam por nós. Uma coisa é certa, você pergunta, irmão Luciano, como é que eu adentro essas regiões? Este ambiente hostil, tenebroso e guerreio juntamente com os anjos, através da oração. Eu já citei, a oração é o meio em que nós se revestimos da armadura e adentramos nas regiões celestiais. Amém? A oração nos tira deste campo físico. Eu quero dizer, querido, que batalha espiritual não se vence no campo físico. Não se vence com o nosso braço feito de carne, feito de sangue, feito de osso, não. Batalha espiritual se vence no campo do espiritual. A oração nos retira da terra e nos adentra nas regiões celestiais. Existem crentes nas igrejas que são anônimos no púlpito. Ninguém conhece eles por pregar, por ensinar, mas são gigantes na batalha espiritual, porque tem uma vida constante de oração, certo? Tem uma vida diária de peleja espiritual. A oração nos tira da terra e nos adentra nas regiões celestiais. E muitas das vezes você pode estar perdendo essa guerra porque você está querendo lutar aqui na terra. Você está querendo usar seus mecanismos, sua sabedoria humana, certo? Somente a sua razão, sem a ajuda do Espírito Santo.
Você não conhece a ilustração da águia? Quando a águia desce na terra para pelejar contra a cobra, certo? Ela não vai ter êxito porque o local, o campo de peleja da cobra é na terra. O que a águia faz? A águia lança a mão da cobra, dá um voo bem alto com ela e leva a cobra para o seu habitat, para o seu local de peleja. E lá ela solta a cobra vai caindo, e quando ela cai no chão, ela está morta, a águia vem, arrebata e assim vence a peleja. Com isso, nós devemos pegar o nosso inimigo aqui e ir até as regiões celestiais, levar eles até o campo de peleja através da oração, pegar nossas causas terrenas, os levantes terrenos e conduzir através da oração até as regiões celestiais e lá nós obteremos vitória. Amém? E com isso, nós vamos entender agora, certo, quais são os inimigos do crente nesta peleja espiritual. Aqui nesse terceiro subtópico do segundo ponto, basicamente o comentarista vai falar acerca das agências das potestades do ar, né? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hortes espirituais da maldade. Isso está no versículo 12 do capítulo 6. Esses seres são caracterizados por ter três aspectos. Primeiro, eles são poderosos, eles são malignos e são também, como diz aqui, astutos. Eu já expliquei o que é astúcia. Então, quando Paulo fala de principados, potestades, príncipe das trevas e hortes espirituais da maldade, Paulo está falando da hierarquia demoníaca. Os demônios são anjos caídos que se rebelaram, juntamente com seu líder Satanás, contra Deus lá no princípio, certo? E hoje eles estão a serviço de Satanás contra os crentes, contra os eleitos, contra a igreja de Deus. E este reino satânico, ele é organizado, certo? O inimigo, ele é imitador. Ele imita, certo, o reino dos céus até nisso. Por exemplo, os principados, eles são demônios que atuam internacionalmente em todas as nações. Eles imitam os querubins. Segundo, as potestades são demônios que trabalham nacionalmente, ou seja, atuam somente numa nação, certo? Eles imitam os serafins. E os principados, ou os príncipes das trevas, eles dominam regiões específicas, que são imitadores dos arcanjos. E também as hortes espirituais da maldade, que atuam no comportamento, na arte e na música, certo? Que imitam os anjos mensageiros. Assim como o reino das trevas tem principados, potestades, príncipe das trevas e hortes, o reino celestial, a hierarquia angelical, existe o anjo, o arcanjo, o querubim e o serafim. Amém? Logo nós aprendemos que para cada classe de anjo caído, nós temos também uma classe de anjo celestial que peleja por nós, guerreia por nós pela igreja diariamente. Então, querido, agora nós vamos entender acerca desta armadura que o crente, através da oração, toma posse dela, certo? Faz a sua manutenção diária, certo? De estar revestido com ela para vencer esses grandes inimigos que estão contra nós guerreando 24 horas no campo do espiritual. Muito bem, o terceiro ponto da lição diz: as armas espirituais indispensáveis ao crente. E aqui diz, a expressão toda a armadura de Deus traduz o termo grego panóplia ou panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Está no verso 11, o verso 13 do capítulo 6. Nós vamos entender que a expressão toda a armadura significa que devemos lançar mão de todas as partes da armadura que é de Deus, não nossa. O tópico 2 diz assim, o segundo subtópico, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais indisponíveis aos soldados do Senhor. E aqui agora nós vamos adentrar de fato na armadura de Deus, seu significado, certo? E como devemos usar cada peça desta armadura. São 6 peças, 5 são de defesa e uma é de ataque, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Cingido os vossos lombos com a verdade. Lembrando, querido, que Paulo estava preso em Roma, talvez ele guardado, ou por que não dizer, estava guardado
24 horas por um soldado romano, certo? E Paulo, olhando ali para o soldado, ele vai fazer uma analogia da armadura de guerra do soldado romano com a armadura de Deus. Paulo, um pregador, um ensinador inteligentíssimo, ele lança a mão agora desta figura da armadura do soldado para nos trazer um ensinamento importantíssimo para vencermos no campo do espiritual. E seria fácil, os irmãos efésios, e por onde esta carta circulou, entender isso aqui de uma forma clara, porque naquela época os soldados romanos estavam espalhados por todas as regiões onde Roma dominava. Então seria fácil eles pegarem esta ilustração de Paulo aqui da armadura e entender e aplicar em suas vidas. Então vamos lá. Primeira coisa, cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Paulo fala aqui do cinturão que o soldado usava, né? Olha só o que diz aqui o comentário, preste bem atenção. O cinto da verdade. Satanás é um mentiroso e pai da mentira. Isso está em João 8,44. Mas o cristão cuja vida é controlada pela verdade o derrotará. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O termo cingidos vem do grego perizonume. Também usado pelo apóstolo, traz a ideia de prender as vestes com um cinturão. Cobrir-se. Já as palavras lombos vêm da expressão ófos, que fala do quadril, lugar onde os hebreus achavam que o poder generativo residia por causa do sêmen, partes geradoras de vida. Olha só, e verdade vem do grego aletheia, fala de algo verdadeiro, sinceridade de mente. A verdade e a mentira são opostas. 1 João 2, verso 21. A verdade, como as outras peças da armadura, é na realidade um aspecto da natureza do próprio Deus. Cingir-se com o cinturão é cingir-se de Cristo, pois Cristo é a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então, um cristão que trabalha com a mentira, ele não obterá a vitória no campo do espiritual. Nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Uma das utilidades que tinha esse cinto era segurar a espada do soldado, certo? Nós vamos aprender que a espada aqui, ela vai fazer menção, simbolizar a palavra de Deus. Então, logo, quem trabalha com a mentira, ele não tem esse cinto, ele não pode carregar a palavra de Deus, ele não pode manejar a palavra de Deus. Então, a primeira ferramenta, ou por que não dizer o primeiro utensílio, a primeira parte da armadura é o cinturão da verdade. Devemos trabalhar com a verdade. Segunda coisa, a couraça da justiça, certo? Couraça é uma armadura defensiva que cobre o peito e as costas onde ficam os órgãos vitais, como o coração e o pulmão. Uma couraça protegia um guerreiro contra o golpe fatal contra estes órgãos importantes, como o coração e os pulmões, né? O peitoral, que consistia de duas partes, chamava asas. A primeira cobria a região inteira do peito, a parte frontal do tórax, e a outra cobria a parte das costas. A palavra couraça vem do grego tórax. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca é o nosso coração. Olha só a aplicação espiritual. Por isso precisamos guardá-lo, porque dele procede as fontes da vida. Mateus capítulo 6, verso 21. Não guardar o coração pode gerar marcas e sequelas. Olha o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando o crente se reverte dessa couraça, né, que muitos dizem que era feita de correntes entrançadas, que cobriu o peitoral, o tórax do soldado, onde estavam seus órgãos vitais, ele guarda principalmente o seu coração, certo? Porque do coração procede aí tudo aquilo que nós vamos aplicar em nossa vida. Então entenda, uma das coisas que o salmista fez foi guardar a palavra de Deus no coração. Para quê? Para não pecar, da onde vêm as afeições, os desejos, e assim colocado em prática no mundo físico. Amém? Se revista dessa couraça, guarde o seu coração para que o inimigo não adentre nele, para que o inimigo não te destrua e você venha estar vivo nesta peleja espiritual. E o terceiro utensílio que ele fala é calçar os pés na preparação do evangelho da paz, né? As chamadas grevas, nós vamos aprender, eram os calçados com botas que protegiam os soldados do joelho para baixo. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. E isso fala-nos por ordem em que nós andamos. Então entenda uma coisa,
as sandálias do soldado romano, elas tinham umas espécies de pregos no seu solado que dava firmeza para o soldado no momento da peleja para que ele não escorregasse e caísse. Então, quando o texto diz calçando os pés, né, na preparação do evangelho da paz, logo nós aprendemos que o crente, como soldado espiritual nesta guerra, ao mesmo tempo que ele atribui firmeza quando os seus pés estão calçados com a mensagem do evangelho, ao mesmo tempo ele avança na peleja. O soldado, ele tinha firmeza com esses calçados e ele avançava mesmo no campo da peleja. E nós aplicamos isso e entendemos que em tempos difíceis de pregação do evangelho, por causa dos levantes, dos demônios, do sistema espiritual trabalhado contra a igreja, levantado contra nós ainda, calçando esses sapatos espirituais, temos firmeza em resistir na peleja e avançar mesmo diante de tudo isso. Amém, querido? E para concluir, os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através deles que vamos pisar no território do inimigo. Se calçamos as sandálias do evangelho, teremos os pés formosos. Isaías 52, versículo 7. Somos embaixadores da paz e, como tais, levamos o evangelho para ganharmos almas. Amém? Então, você que é um evangelista, que é um pregador da palavra, se calce com essas sandálias. Você vai ter firmeza na peleja e vai conseguir avançar mesmo diante dos ardis, do inimigo que se levanta contra nós. E a quarta peça da armadura é o escudo da fé. O escudo mencionado nessa passagem é um escudo grande que protegia a maior parte do corpo do soldado. Vale lembrar que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos lançados pelo inimigo. Quando se juntam fazendo seus vários escudos, parecem um só. O apóstolo nos diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A expressão dardo vem do grego belos e significa míssil, flecha, lança. O dardo era atirado contra o inimigo ainda à distância. Os dardos inflamados podem ser uma cilada, uma armadilha, uma astúcia, esperteza e engano. O termo inflamados vem do grego puro, significa repleto de fogo, incendiado, carregados com substâncias inflamáveis. Pelo escudo da fé podemos vencê-los. Então este escudo, ele nos protege dos dardos inflamados do maligno, que são setas em que o inimigo lança em nós para tentar nos tirar da presença de Deus. O escudo da fé, certo? A nossa fé nos mantém inabaláveis na peleja. Certo? Mesmo diante de intensa batalha espiritual, nós não desistimos da nossa caminhada cristã. Por quê? Porque a nossa fé está intacta e nenhum dardo, nenhuma seta inflamável, nenhuma palavra contrária vai nos tirar desta peleja. Então lance mão deste escudo e esteja avançando na peleja diante dos dardos inflamados do maligno. Às vezes o inimigo quer nos tirar da presença com uma palavra, né, com uma seta, algo que ele lança em nós, mas a nossa fé, ela para esta seta, não deixando chegar no nosso corpo, no nosso coração, e nós continuamos avançando no campo do espiritual. E assim ele fala do capacete da salvação, né? Satanás deseja atacar nossa mente, foi assim que derrotou Eva, lá em Gênesis 3. O capacete da salvação refere à mente controlada por Deus. Então nós vamos entender que o capacete de fato é a salvação que está em nossa cabeça. Querido, o capacete da salvação, ele protege nossa mente de mentiras do diabo e das influências do mundo. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo, e se esta apresentar fraqueza, tudo estará perdido. O capacete guardará nossa mente de ser atingida pelo inimigo. Amém? Então, se a nossa mente está guardada, se aqui nós temos a convicção de salvação, todo o nosso corpo vai ter, certo, um operar contínuo, certo, correto, nesta peleja espiritual. Amém? Eu costumo dizer que a primeira grande batalha do crente que ele enfrenta é na sua mente. Se ele vencer a batalha aqui, no campo físico, certo, no campo do espiritual, ele vai ter vitória em nome de Jesus. E com o último chegamos à espada do Espírito, né? O último utensílio que ele fala, enquanto o resto da armadura é em sua natureza arma de defesa, aqui se encontra a única arma de ataque na armadura de Deus. A espada, que tinha várias formas e dimensões, eram feitas de vários tipos de metais. Esse é o símbolo usado por Paulo para indicar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O escritor aos Hebreus também afirmou isso. Pedro tentou usar a espada para defender Jesus no Getsêmani, mas em Pentecostes aprendeu que a espada do Espírito é muito mais poderosa. Cristo usou a espada do Espírito e derrotou o inimigo.
Quem não lembra da tentação de Cristo lá no deserto? O está escrito que Jesus venceu a tentação, venceu Satanás com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A história diz que a espada do soldado romano ela chegava a medir no máximo 60 centímetros. Por quê? Porque era um combate corpo a corpo. Ele só poderia atingir o seu inimigo se ele estivesse muito próximo dele. Era uma espada que ela chegava a atravessar uma couraça forte. Então, a Bíblia Sagrada, certo? Ela é a espada do Espírito, ou seja, o Espírito dá vida à palavra que sai da nossa boca e nós conseguimos vencer o inimigo através desta palavra. Amém, querido? Por muitos séculos o inimigo quis tirar a palavra da igreja. Quis tirar a palavra, a pregação genuína, as verdades de Deus. Nós devemos estar cheios da palavra de Deus para vencer neste campo do espiritual. E para concluir a nossa lição, em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a nossa justiça e nossa paz. É nossa salvação, é a palavra de Deus. Isso significa que quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura. No momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por todas. No entanto, devemos nos apropriar dela a cada dia. Ou seja, quando nós estamos revertidos totalmente de Cristo, em uma vida de santidade, em uma vida contínua de oração, em uma vida de comunhão com Deus, nós temos esta armadura espiritual para guerrear neste campo do espiritual nas regiões celestiais. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é a peleja espiritual que você está travando, querido. Eu só sei de uma coisa. Ore a Deus intensamente, com súplicas, e tire a sua peleja do campo terreno físico e eleve até as regiões celestiais, para que, juntamente com os anjos de Deus, você venha vencer esta peleja travada. Querido, que Deus te abençoe. Foi uma bênção estar com você durante todo esse trimestre. Nós chegamos ao final e vencemos aí mais uma batalha. Quantos iniciaram, mas não terminaram? Aguardo você no próximo trimestre, se Deus assim permitir. Fica com Deus e não esqueça, curte aí, compartilhe o link desta aula, certo? Se inscreve no canal que você vai nos ajudar a continuar com este projeto aqui no YouTube. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.